Na Bíblia, no Salmo 50, Deus diz assim: chama por mim quando estiveres aflito, eu vou livrar-te e tu vais honrar-me. Foi aos 7 anos de idade que me perguntaram se eu queria que Jesus viesse viver dentro do meu coração. Eu disse que sim, com o entendimento que eu tinha com 7 anos de idade, disse: sim, Deus, eu quero que tu vivas dentro do meu coração para sempre. Eu fui ensinado nesta igreja e em casa que devíamos falar com Deus todos os dias. Deus ouvia-nos, mas durante muitos anos isso significou para mim falar para Deus, porque eu não ouvia Deus responder e não pensava também muito em profundidade sobre isso. Aos 19 anos, aqui também com jovens nesta igreja, descobri que Deus fala mesmo, que Deus fala sempre, que Deus responde sempre. Quando acertamos a nossa vida com Deus, quando acreditamos nele, quando lhe falamos com ele, Deus responde sempre. Mesmo o silêncio é uma resposta de Deus. Os nossos filhos cresceram, desenvolveram amizades também aqui nesta igreja e vimos muita coisa. Vimos muitas tempestades, vimos muita coisa linda, vimos muita coisa que não gostaríamos de ter visto também. Mas em tudo vimos Deus a livrar-nos, Deus livra, Deus ama-nos. E nesta tempestade em que estamos agora do Covid-19, ela é como todas as outras. Chamemos por Deus, pedimos ajuda, Deus livra e nós vamos honrá-lo. Nesses dias de coronavírus e com isolamento, em que temos saído pouquíssimo de casa, eu queria te convidar a olhar pela janela, aí mesmo onde você está, olhar para a criação de Deus.
e que Deus possa falar ao seu coração por intermédio da sua palavra. No livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 ao 34, você pode ler depois com mais tempo, mas nós vamos ler agora os versos 25, 26 e 34, em que Jesus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Faça isso. Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Que Deus continue nos abençoando no restante deste culto. Amém. Jesus tem tua presença e unimos-nos aqui. Proclamamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois envia a tua morte, recebida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença e unimos-nos aqui. Proclamamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois envia a tua morte, recebida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o mal que separava já não separa mais. A luz comprada, apagada, agora a vida em cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, integrar o louvor gratuito. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Proclamamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois envia a tua morte, recebida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz comprada, apagada, agora a vida em cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, integrar o louvor gratuito. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Desperta meu coração, Deus. Desperta meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta meu coração, Deus. Desperta meu coração. Eu quero ver-te.
Agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado, agradecemos a Deus porque nada nos tem faltado, agradecemos de coração porque, apesar das circunstâncias, as nossas vidas estão preservadas. E vamos agora agradecer ao nosso Deus por tudo o quanto Ele tem sido para connosco e tudo aquilo que Ele nos tem dado. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, são tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Senhor, eu te quero agradecer porque, mediante o teu propósito, Senhor, tu formaste os céus, a terra e o tempo, e te agradeço, Senhor Deus, porque de alguma forma tu nos colocaste a viver neste momento e neste espaço, e podemos interagir uns com os outros, e tu nos fazes igreja neste local. Coloco diante de ti, Senhor, a cidade de Braga, não a cidade propriamente em si, mas te peço pelas pessoas que habitam nela. E te peço, Senhor Deus, por cada uma delas, Senhor, que tu possas fazer de nós uma bênção na vida de cada uma delas, Senhor. Que nos ajudes, Senhor, a testemunharmos do teu amor, Senhor, a falarmos das boas novas de salvação àqueles que estão à nossa volta. Te peço, Senhor Deus, pelas instituições, pelas escolas, Senhor, pelos tribunais, Pai, pela polícia, Senhor Deus, pelos hospitais, Senhor. Que tu estejas, Senhor, a abençoar, Senhor Deus, todos aqueles que de alguma forma têm impacto na sociedade de Braga, Senhor. Pedimos pelos governantes que eles também sejam sábios na forma como agem, Senhor. E eu te peço, Senhor Deus, que tu tenhas misericórdia, Senhor. Que tu, Senhor Deus, nos permitas falar a todos eles acerca de ti, Jesus. Que tu possas estar a abençoar, Senhor Deus, este local onde, Senhor, creio que tu tens um propósito, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, que tu estejas também nesta fase mais difícil a abençoar todos aqueles, Senhor Deus, que estão doentes, Senhor, a fortalecer os seus corações, e que cada um de nós, Senhor, possa refletir um pouco mais acerca do valor eterno de estarmos aqui na Terra também. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
A próxima música que nós vamos cantar tem muito a ver com o que estamos a viver neste momento, porque fala que, apesar de qualquer tribulação ou circunstância que nós estejamos a passar, temos a certeza que o nosso Deus é muito superior a tudo isso e por isso podemos descansar nele e confiar nele. Olá, queridos irmãos, saúde a todos com a graça de Jesus e fico feliz por podermos encorajar-nos de novo através da palavra do Senhor e desejo que ela esteja a ser também aquele conforto e aquele amparo que nós precisamos todos os dias, porque é a palavra que jamais falha. Hoje quero voltar de novo a Lucas 24, verso 13 ao verso 36, nesta segunda maratona, digamos, daquilo que é o que nos oferece o próprio texto bíblico. Podíamos ficar muito tempo a meditar neste belo texto, como em muitos outros das Escrituras, e é um prazer nós podermos rever de novo este maravilhoso manuscrito que Deus nos dá e podermos assim refletir sobre a sua palavra. Nós estamos a pensar a respeito daquilo que aconteceu com estes dois discípulos que iam a caminho de Emaús, e a forma como as suas vidas mudaram radicalmente pelo facto de terem contemplado a obra de Cristo. Houve um certo pastor que estava no leito da morte e já não conhecia ninguém. Foi visitado por um colega amigo e que lhe perguntou, quando chegou junto dele, se ele se lembrava dele. E o moribundo perguntava: mas quem é o senhor? Isto repetiu-se por várias situações, vários amigos que o visitaram, pessoas amigas, inclusive até o último foi o diácono da igreja, né? E também a própria esposa que lhe perguntava se conhecia, mas ele dizia a todos que não conheço, e perguntava quem era a pessoa.
Até que uma destas pessoas lhe perguntou se ele conhecia o Senhor Jesus Cristo. E ele, com um ar de recuperado, respondeu: sim, eu o conheço há 40 anos. Que Salvador precioso! Ele, na verdade, continua a ser a minha única esperança. Há pessoas que nós jamais vamos esquecer por termos tido com elas uma verdadeira intimidade. Jesus tem sido, para muitos, essa pessoa íntima. Na última mensagem, nós procuramos responder à pergunta: o que é que mudou nos discípulos que iam a caminho de Imaús? Nós compreendemos que aquilo que aconteceu com os discípulos que iam a caminho de Imaús é conforme aquilo que foi a conversa que Jesus estabeleceu com eles, e conforme eles foram entrando em intimidade com Cristo, eles mudaram os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas vontades. É interessante percebermos que foi à mesa que os olhos dos discípulos se abriram. O verso 30 e o verso 31 refere-nos isso, quando diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Efetivamente, nós percebemos que aqui a forma que os discípulos encontraram de reconhecer Jesus foi de facto quando estavam à mesa. A mesa é o lugar mais íntimo onde todas as pessoas podem juntar. Foi à mesa, aliás, que muitas pessoas foram tornadas íntimas com Jesus e onde muitas pessoas acharam lugar para buscar intimidade com Jesus. O tema da mesa é hoje um assunto de debate teológico, não tanto pelo tema da mesa em si, mas pela maneira como Jesus abordou a mesa, a maneira como Jesus comeu à mesa. E o seu comportamento, de facto, em relação à mesa, atingiu aquilo que foi a consciência de muitos fariseus que, na verdade, não gostavam da maneira como Jesus referia os aspectos ligados à mesa. As refeições de Jesus com os fariseus representavam não uma experiência de encontro, mas de confronto. Aliás, diz Tolentino Mendonça no seu livro que escreveu a Bíblia contada pelos sabores. Mas Jesus usou a mesa como lugar de missão. Joaquim Jeremias, um importante biblicista do nosso tempo, chega a dizer que as refeições que Jesus teve à mesa são a mais significativa expressão do amor redentor de Deus. Exatamente porque, ao contrário dos costumes da época, Jesus chamava à mesa os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, os desprezados, os cobradores de impostos, como aconteceu com Levi e Zaqueu. Jesus proferiu muitos dos seus ensinamentos à mesa, com amigos e menos amigos, de tal forma que o seu jeito peculiar de partir o pão foi o elemento identificador para os discípulos de Imaús. É por isso, aliás, que eu estou sempre a dizer que podem convidar-me à vontade para uma refeição nas vossas casas, porque eu nunca serei confrontador nessas alturas. Comerei sempre o que puserem diante de mim. Alguns até estarão a dizer: que pena, pastor, agora não podemos. Pois eu já sei, não precisam lembrar-me disso. Agora não há a mesma hipótese. Ainda hoje, também conosco, a intimidade com Cristo abre as portas à mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e também das nossas vontades. O mesmo confronto que os discípulos de Imaús tiveram com a realidade de Jesus ressuscitado é o mesmo que nós necessitamos ter. O povo de Deus precisa ser confrontado com a ressurreição de Jesus como uma evidência que afeta o nosso viver diário. A palavra diz que estamos a caminho de uma outra pátria. Paulo chega a dizer: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, verso 20. Estamos cá ainda, mas já não somos de cá. Se somos de outra pátria, faz sentido que tenhamos um modo de vida próprio dessa outra pátria. Os cidadãos dessa pátria deverão ser pessoas com um pensamento, um sentimento e uma vontade ressurretas. Apoiado neste mesmo texto, a pergunta à qual tentaremos dar resposta hoje é: o que é que pode mudar em nós como resultado da ressurreição de Jesus? Eu tenho aprendido que a melhor forma de me relacionar bem com a vida é relacionar-me bem com Deus. É isto em que eu acredito acerca da vida. E digo mais,
As minhas maiores crises, esta pode não ser a sua experiência, mas é a minha, aconteceram nos momentos em que a minha intimidade com Deus era mais fraca, apesar da sua graça nunca ter deixado de manifestar-se presente. A maneira como nos relacionamos com Deus afeta a maneira como nos relacionamos com a vida. Ninguém deseja atravessar momentos difíceis na vida. Ninguém fica a pedir a Deus que envie provações. Mas quando elas vêm à nossa vida, podemos ser mais fortes e mais íntimos com Deus. Foi, aliás, o caso de Jó. Depois de ter atravessado por todas as difíceis provas e desafios, ele chegou a uma conclusão. Aqueles momentos difíceis fizeram dele uma pessoa mais íntima com Deus. Recordo as palavras que ele disse depois de ter sofrido todos aqueles males. Jó capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O tempo de prova que Jó passou aguçou a sua intimidade com o seu Deus. Mas o mais interessante é saber porque é que Jó conseguiu suportar todos aqueles momentos difíceis sem vacilar. A resposta ele deu-a no capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Foi o sentido de ressurreição, de eternidade, que deu a Jó a fidelidade para ficar firme. Se Jó precisou de centrar-se no que era eterno para vencer as suas lutas, a mesma verdade será para nós também. É com os olhos postos no que é eterno, no que restou da ressurreição de Jesus, que os discípulos de Jesus podem enfrentar todos os momentos difíceis. Mas a pergunta subsiste. O que pode mudar em nós como resultado da ressurreição de Jesus? O texto bíblico ainda nos revela 4 outros princípios que nos ajudarão a mudar mais do que os nossos pensamentos, mais do que os nossos sentimentos, mais do que as nossas vontades. Em primeiro lugar, o verso 21 refere algo que eu quero chamar a atenção. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia depois que tais coisas sucederam. A primeira coisa é que a verdadeira fé não alimenta desejos redentores, mas sim pecadores redimidos. Há cristãos do nosso tempo a servirem-se da fé para alimentar desejos redentores. Voltamos outra vez aos discípulos de Emaús. Eles tinham fé em Jesus a fim de que ele pudesse redimi-los da opressão política e administrativa estrangeira. Eles podiam esperar do Mestre outras grandes coisas, mas essa libertação eles desejavam mais do que qualquer outra coisa. Pergunta-se, quais são as aspirações que esperas encontrar em Jesus? Pode estar tudo certo na forma como entendemos e até explicamos a nossa fé, mas isso não significa que o resultado dessa fé seja o que nós queremos ou desejamos. Deus não é o produto da mente humana, como dizem alguns ateus e agnósticos. O homem é que é o produto da criação de Deus. Por quanto maiores e nobres que sejam os nossos desejos, eles não podem fazer de Cristo o herói da nossa causa. Nós é que podemos ser heróis na causa de Cristo. A nossa fé não beneficia a Cristo. Cristo é que beneficia a nossa fé. A fé não é o que eu espero ver em Deus, mas sim o que Deus espera ver em mim. Os discípulos de Emaús esperavam que Jesus redimisse Israel, trazendo a liberdade a um povo que viveu subjugado uma grande parte da sua própria história. Mas como foi compreendido no sermão do domingo passado, Cristo veio para redimir a pessoa por inteiro, incluindo a alma, a parte imaterial da pessoa que somos. A fé que vem de Deus salva e redime pecadores, pessoas que reconhecem a sua necessidade de perdão de Deus para serem salvos da morte eterna. Deixem-me pensar um pouco mais além. O que importa nós sermos libertados desta grave pandemia que atravessamos, se não nos tornarmos conscientes da necessidade que temos de cuidar da nossa relação com Deus? Todos desejamos ser redimidos deste grave problema, seja pela via da vacina milagrosa, seja pela administração de um fármaco, seja por qualquer outra solução. Mas se nós não aproveitamos esta situação difícil para considerarmos a nossa condição diante de Deus e buscarmos a sua redenção eterna, estaremos a perder o benefício que o sentido da ressurreição de Cristo nos trouxe e nos traz hoje. A verdadeira fé alimenta pecadores redimidos pelo verdadeiro Deus. A palavra redenção significa trazer de volta. Como pecador redimido, eu sou trazido de volta à intimidade que eu preciso ter com Ele.
A contemplação da ressurreição de Jesus faz de nós pessoas conscientes da necessidade de sermos trazidos de volta para a comunhão com a pessoa de Jesus Cristo, que realizou a obra da salvação a nosso favor. Chama a atenção para o versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. O segundo aspecto é que vale a pena insistir com Cristo e não o deixar sair na próxima paragem. Quantos de nós pedimos ao Senhor: fica conosco, Senhor, porque anoitece e o dia já declina? Estaremos a precisar de que o ensino de Cristo nos arda no peito? A fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa na sua promessa, dizia Calvino quando comenta Hebreus. Quantas vezes nós fechamos a porta a Jesus no final de um dia, entregues à decepção de um dia de trabalho, seja no modelo de confinamento ou não? Muitas vezes deixamos o Mestre na paragem e nós seguimos sozinhos viagem. Ele pede para que lhe abramos as portas para ele entrar. É preciso ouvir a voz primeiro e abrir a porta depois, como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Algumas pessoas crentes que acompanharam a fé evangélica durante alguns anos de vida, tempos depois, afastaram-se da comunhão das igrejas onde se reuniam. Muitos desses crentes deixaram Jesus sair na próxima paragem. Outros deliberadamente colocaram Cristo fora das suas vidas. Em muitos casos, há sempre uma justificação por trás desse abandono. E as justificações são muitas, são várias. De alguém que não procedeu corretamente com eles, ou mesmo um mau exemplo de vida de outro crente, sendo muitas vezes até os próprios líderes. Admite-se que isso infelizmente acontece. Mas sejamos sinceros. Se me estás a ouvir e estás decepcionado com a fé por causa de algum mau exemplo, de alguém em quem confiaste muito e foste decepcionado, lamento que estejas a passar por essa fase de desinteresse da fé, mas deixa-me ser sincero contigo. Achas que Deus vai retirar sobre ti a responsabilidade de não o seguires, independentemente se estás escandalizado com a fé? Achas que Deus, quando te chamar à sua presença, vai atenuar a tua culpa por causa do Joaquim ou do Manel se dizerem cristãos e terem tido um mau comportamento contigo, a ponto de tu sentires vontade de abandonar a fé e a igreja que te serviu de apoio e de amparo espiritual? Tu deixaste Jesus sair na próxima paragem e a responsabilidade é só tua. Quase todas as pessoas neste mundo conhecem a tão apreciada parábola do filho pródigo ou do filho perdido, contada em Lucas capítulo 15. Aliás, uma sequência de 3 parábolas de coisas perdidas: uma ovelha, uma moeda e um filho. Jesus contou esta história a respeito do Pai. E a verdade é que nesta história nós encontramos aquilo que é a expressão excelsa do amor do Pai Celestial. Mas na história Jesus também explica que é possível haver filhos que deixam a casa do Pai, assim como há filhos que, ficando em casa, permanecem perdidos também na sua boa relação com o Pai. Seria melhor nós chamarmos aquela parábola a parábola dos 2 filhos perdidos. Qualquer criança conta esta história melhor do que nós, adultos. Mas sabem, a parábola é tão profunda no seu ensinamento que não foi há muitos anos que me envergonhei por passar a maior parte da minha vida conhecendo tão bem a história, mas com tão pouco conhecimento do pai da parábola. Não foi há muito tempo que compreendi de forma mais profunda o amor do pai da parábola, que é uma prefiguração do nosso Pai Celestial. Mas antes de falar dessa descoberta, deixa-me falar de uma outra verdade que essa parábola ensina. Se é verdade que um dos filhos deixou Jesus sair na última paragem, abandonando o colo do pai, também é verdade que o outro filho se manteve no colo do pai, mas longe da sua intimidade. Em que situação se encontra você? Você é o filho que deixou sair Jesus na última paragem? Você é o filho que ficou, mas perdeu a intimidade com o pai? No plano do exercício da fé, há 2 situações que são muito comuns. Há cristãos que deixaram Jesus sair na última paragem e nunca mais quiseram fazer o percurso de fé com Jesus. Estes deixaram Jesus sair por muito longo tempo. E há aqueles cristãos que estão a deixar Jesus sair das suas vidas muitas vezes por curtos períodos de tempo. Voltando à parábola do filho pródigo, a condição triste que nós podemos constatar
é que Jesus, ao revelar para nós o amor do Pai, levanta duas terríveis possibilidades. Tu podes ser um daqueles que deixou a casa do Pai e foi para longe gastar a sua vida longe das regras e da intimidade com Deus. Mas tu também podes ser aquele que ficou em casa e perdeu igualmente a sua intimidade com o Pai. A verdade triste é que há muitos cristãos, uns que deixaram Cristo sair na última paragem e outros que permanecem no percurso da fé cristã, mas que perderam de alguma forma a intimidade com o Pai Celestial. Tenho descoberto também que há cristãos mimados. Mimaram-se a si mesmos. Deus não mima ninguém. Deus ama. E o seu amor é reabilitador, é restaurador. Em 50 anos de entendimento de Deus, nunca encontrei um motivo para me abandonar dele. Lamento as vezes que ele se aborreceu comigo e aborrece ainda hoje. Muitas pessoas vivem decepcionadas com Deus porque criaram um Deus à imagem de si mesmos. Se algum de vocês acha que em 40 anos de ministério cristão Deus sempre respondeu a todas as minhas orações, estão a falar com a pessoa errada. Por vezes ouço pregadores dizerem que Deus sempre respondeu a todas as suas orações. Felizardos esses pregadores. Só podem ser mais espirituais do que eu. Ou pediram pouco, ou têm um Deus que é o Deus que eu próprio não conheço. Tenho pedidos que fiz a Deus desde a minha infância, para os quais ouvi um redondo não. Outros um autêntico sim, e outros ainda aguardam uma espera. Deus é Deus e não é criado de ninguém, ainda que muitos tenham grandes expectativas à sua volta. Precisamos de buscar a intimidade com Deus através da companhia de Jesus nas nossas vidas. Precisamos dele nos bons e nos maus momentos. Talvez haja crentes a ouvirem-me que deixaram Jesus sair das suas vidas. Deixaram-no sair na última paragem e nunca mais quiseram fazer o mesmo percurso de fé para não terem que cruzar-se com Jesus de novo. Está na hora de voltar à casa do Pai. Há muitos que estão confusos, pensando que podem andar com Deus sem andar no caminho de Jesus. Está na hora de você voltar à casa do Pai, à intimidade com Cristo. Talvez você tenha perdido muitos anos fora da intimidade com Deus e por causa disso você não educou os seus filhos nos valores cristãos. Talvez você tenha entregado os seus filhos à educação do mundo mau porque achou que a igreja não merecia a sua confiança. Estive numa igreja que tantas vezes sentia tristeza no rosto de alguns membros, homens e mulheres na casa dos 80 anos, que estavam sós naquela igreja, porque os seus filhos que foram educados nos valores da fé cristã se afastaram dessa fé quando eram ainda jovens. Faltavam lá, junto daqueles irmãos queridos e fiéis, os seus filhos e os seus netos. Porquê? Porque os seus filhos tinham deixado Jesus na última paragem. O desafio só pode ser: voltem à casa do Pai. E tu que permaneces na casa do Pai, aprofunda com Ele a tua intimidade. Os discípulos de Emaús, apesar de não estarem muito seguros e até confusos acerca do Mestre que tinha morrido na cruz, eles não deixaram Cristo sair na próxima paragem. Vale a pena insistir com Deus. Jesus conta-nos várias parábolas a encorajar-nos a sermos insistentes e persistentes sem perder o temor. Talvez esteja na hora de você convidar Jesus de novo para juntar-se à sua vida. Talvez você o tenha deixado sair numa paragem qualquer da sua vida em que algo triste aconteceu, alguma decepção que o abalou ou um acontecimento emocionalmente forte que o atingiu numa fase de imaturidade espiritual. É você que perde quando deixa Jesus do lado de fora da sua vida. Muitos de nós temos amigos e familiares que estiveram no caminho da fé e deixaram Jesus sair na última paragem das suas vidas. Desafio-te a orares por esses amigos e familiares ao longo desta semana, para que voltem à casa do Pai Celestial. Esta é uma altura da fase da história do mundo em que nós temos que voltar a repensar os nossos valores e a nossa intimidade com o Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, quero chamar a atenção para o versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quanto menor for a nossa crença na pessoa, maior a nossa dependência dos recursos, ainda que eles apontem para Deus.
Tal como aconteceu com os discípulos de Emaús, podemos deixar de ver Cristo em pessoa para vê-lo através das coisas que para ele apontam. Talvez haja pessoas religiosas a ouvir-nos esta manhã. Muito bem, por serem religiosas. É bom para a moral de um povo haver pessoas tementes a Deus. Mas sabem, a graça manifestada em Jesus tornou as pessoas íntimas com Deus. Recordam-se o que aconteceu no momento da morte de Cristo? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, revelando uma nova verdade. Não há mais intermediários entre Deus e os homens. Agora somos livres de ir à presença do Senhor chorando os nossos pecados, recebendo o perdão diretamente do Deus que fez a obra da salvação. Podemos ser íntimos com Deus através de Jesus. Não faz sentido tentar chegar a Deus pela porta do lado, quando é o próprio Jesus que nos desafia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Há muitas pessoas sinceras que procuram Deus nas coisas que adornam a fé, porque têm dificuldade de relacionar-se com um Deus pessoal, um Deus real, que se fez homem, que viveu uma vida igual à nossa, perfeita, para poder assumir o nosso lugar da culpa e vencer o que nós não podíamos vencer por nós mesmos, a morte que nos separava dele. Deus pode ser conhecido pessoalmente através de Jesus. Muitas pessoas só conseguem entender a fé através de artefactos, símbolos. Os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus através da maneira como o Mestre partiu o pão. Há muitas pessoas ainda no caminho de Emaús, perdendo a intimidade com Cristo porque só o conseguem ver através dos artefactos da fé. Quais são os seus artefactos de fé? Provavelmente todos temos. Quanto mais fraco for o nosso relacionamento ou a intimidade pessoal com Deus, mais necessidade sentimos da presença de Deus para a nossa fé sobreviver. Foi por essa razão que Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Saulo estava cheio de símbolos de fé. Somente um encontro marcante com Jesus poderia fazer com que Saulo mudasse os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas vontades em relação ao Deus verdadeiro. Uma forma muito moderna de mostrarmos a nossa falta de intimidade é tornar-nos muito ativos. A atividade é um bom refúgio para a falta da intimidade. Muitos preferem dar lugar à atividade em detrimento da intimidade. Procuramos oferecer ao Mestre cultos centrados em algo que lhe agrada porque nos agrada a nós mesmos. E os cristãos de hoje chamam a isso adoração. Precisamos que o coração nos arda queimando por dentro, queimado pela palavra. Que importância deve dar-se à palavra na vida diária dos discípulos de Cristo? Jesus revelou para estes discípulos o que já estava revelado pela palavra. Que significado, que interesse, que importância tem na minha vida a palavra de Cristo? De que modo ela me anima, ela me ilumina, ela esclarece o meu caminho? A certa altura, o sentimento dos discípulos mudou. Algo começa a mudar por dentro, ou melhor, algo começa a mudar por fora, porque tudo muda por dentro. O coração ardia porque escutavam e ouviam o Mestre. Esvaziaram-se dos seus sentimentos de decepção e encheram-se dos sentimentos de esperança. Dissolveu-se a dúvida, desapareceu a escuridão. Entenderam o que era inexplicável por eles. O que faz arder o coração dos discípulos de Cristo hoje? O nosso coração, o meu e o teu. De que verdades alimentamos o coração e a vida? Quais são os nossos sonhos? Que motivos nos desanimam e deixam cair a esperança? Haverá discípulos da Igreja de Jesus a atravessar o caminho de Emaús? Há pessoas crentes, bons discípulos, mas que não conseguem ver a fé senão através de símbolos. Isso pode ser sintoma de falta de intimidade. Esse acervo, esse apego aos símbolos, aos costumes, pode ser sintoma de uma fé pouco relacional. Muitos crentes, por serem pouco íntimos, transferem para os símbolos de fé a relação que têm com a própria fé. Isso é cada vez mais sério nas confissões que precisam de intermediários. Contudo, há também, dentre as confissões evangélicas, muitos crentes que se apoiam em demasia em símbolos de fé. O cristianismo evangélico é uma fé assente no relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus.
Não fazemos orações através de santos, muito menos através de qualquer figura bíblica. A porta do relacionamento pessoal com Deus foi aberta através da obra do seu Filho Jesus Cristo. E esse acesso não precisa da ajuda de qualquer pessoa humana, esteja ela viva e muito menos morta. Reforçar esse acesso através de outros significa desvalorizar a intermediação do próprio Jesus, quando a palavra diz que Ele advoga a nossa causa e o Espírito intercede diante do Pai por cada um de nós. Essa falta de intimidade na sua relação direta com Cristo também faz com que muitos cristãos se apoiem em demasia em ingredientes secundários da fé. Em muitos casos, por causa dessa demasia no apego aos símbolos, muitos cristãos deixam de se relacionar e congregar com outros. Muitos líderes abrem novas congregações. Muitas pessoas afastam-se de caminhar na comunhão da fé cristã. Na maior parte das vezes, o que está por trás dessas divisões são diferenças ligadas aos símbolos e não à fé em si mesma. Podem ser diferenças quanto ao batismo, à administração da ceia, ao governo da igreja, às opiniões teológicas, por aí fora. Tenho aprendido na minha experiência pastoral esta incrível verdade. Quando um crente entra em conflito com outros e por trás disso estão os símbolos da fé, aquilo que essas pessoas mais revelam é a falta de intimidade com Jesus. Muitas querem público que lhes alimenta a alma orgulhosa. Há anos atrás preparei uma série de estudos para umas conversas que queria ter com colegas pastores. O tema era como lidar com membros difíceis. Depois alterei o tema para como lidar com os Alexandres do nosso tempo. Se você se chama Alexandre e está a ouvir-me, não leva a mal. Eu baseei-me na frase que Paulo usa quando em 2 Timóteo capítulo 4, verso 14, diz que Alexandre, o latoeiro, lhe causou muitos males. O que eu tenho descoberto nestas 4 décadas de ministério pastoral é que as pessoas que causam mal a outros líderes e a outros crentes são pessoas com grande falta de intimidade com a pessoa de Jesus. Pessoas azedas, pessoas constantemente mal dispostas, pessoas conflituosas, pessoas complicadas, são pessoas com grandes déficits de intimidade. No campo da fé, a falta de intimidade com Deus e os outros cristãos torna-nos pessoas difíceis. A grande verdade é que quanto mais nos agarramos ou agarrados estamos a estes símbolos de fé, menos íntimos somos capazes de ser. Ou melhor, quanto menos íntimos somos, mais necessidade temos de ficar dependentes dos símbolos da fé. Em conclusão, a intimidade com Deus descomplica-nos, torna-nos pessoas de uma fé mais firme, mais sólida, mais genuína, dentro e fora de nós, nas conversas e na própria vida. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Cristo é sempre um bom motivo para as nossas inversões. Cristo foi motivo para a inversão dos planos dos discípulos que iam a caminho de Emaús. Até que ponto Jesus é motivo da alteração dos planos da tua e da minha vida? Até que ponto Jesus nos faz mudar de direção e retomar, na verdade, aquele que é o caminho certo e correto? Até que ponto é que nós alteramos os nossos planos e os devotamos àquilo que é a consciência de um Jesus vivo? Até que ponto é que Jesus faz ressurgir dentro de nós a vontade de o seguirmos e de realimentarmos a esperança do estado eterno da alma daqueles que hão de herdar a salvação? Com a presença de um Jesus ressurreto em nós, não haverá oportunidade para celebrar as mágoas da vida. É preciso vivermos a celebração da verdade de domingo. Cristo está vivo. A verdade da ressurreição funciona como uma espécie de atualização do software da nossa alma, quando mantém os nossos sentimentos renovados. Atualiza o teu sentimento cada dia, filtrado por uma verdade redentora. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e atuante, e isso tem implicações no nosso dia, enquanto discípulos assumidos de Jesus. Vive na tua vida
a realidade da ressurreição, pois o grande teólogo Paulo dizia: se Cristo não ressuscitou, logo pois é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Também sereis considerados falsas testemunhas, se assim for. Este é um momento propício para reavaliarmos a nossa intimidade com Deus através do seu Filho Jesus. Se você deixou Jesus sair na última paragem, está na hora de convidá-lo a juntar-se à sua vida de novo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e aprendei de mim. Se você se mantém ligado à fé, mas tem perdido a sua intimidade com o Pai, ou essa relação existe em função dos símbolos da fé, Cristo é sempre um motivo para as nossas inversões, pois ninguém pode ficar indiferente ao amor do Pai Celestial. Não quero terminar sem dizer-vos qual foi a grande verdade que eu descobri e aprendi acerca da parábola do filho pródigo. Havia um pequeno pormenor que ainda não tinha compreendido acerca do profundo amor de Deus. Foi há poucos anos que eu entendi verdadeiramente esta verdade que estava oculta na parábola do filho pródigo. A parábola passa-nos a impressão de que o pai todos os dias aguardava a vinda do seu filho. Todos os dias aquele pai vinha às portas da cidade aguardando o regresso do seu filho perdido. Sabem, havia um costume em Israel que quando um filho tivesse algum comportamento pecaminoso ou abandonava a casa paterna, era como se estivesse a abandonar a cidade onde essa pessoa pertencia. Ao regressar à cidade, os anciãos da cidade levavam o jovem ao centro da cidade e quebravam um pote, um cântaro aos seus pés, significando com isto um ato legal da expulsão. Chamavam-lhe o pote quebrado ou o cântaro quebrado. Eu chorei quando entendi aquilo que eu não tinha entendido antes. O pai da parábola todos os dias ia às portas da cidade para ser o primeiro a encontrar o seu filho perdido, para que ele não viesse a sentir o peso da exclusão dos outros, e correu ao seu encontro a abraçá-lo, a fim de que ninguém o encontrasse primeiro. Deus é o Pai amoroso que todos os dias aguarda o regresso de cada pessoa à intimidade consigo. Há sempre lugar na casa do Pai para os que vêm arrependidos, reconhecendo que pecaram perante o céu. O colo do Pai Celestial é sempre certo, mas realmente o que não é recuperável é o tempo perdido longe da comunhão do Pai. Busca junto de Jesus o sentido eterno da vida. Volta à casa do Pai. Todo o tempo longe da intimidade com o Pai através de Jesus é tempo perdido, desperdiçado, mas a sua graça torna útil o tempo restante. Não há melhor colo que o colo de Deus Pai. É Jesus que nos leva até Ele. Deus abençoe a todos. Silêncio, tu
Pai de amor, nós te pedimos perdão pelas vezes que tu nos abres a porta e nós a fechamos, Senhor. Te pedimos perdão porque tu és o Deus que nos chama à intimidade e tantas vezes nós nos escusamos. Ó Senhor, nós te pedimos que o teu povo saiba beber e comer do alimento que tu dás, Senhor. Que nós possamos sentir fome e sede da tua palavra, possamos sentir fome e sede de ti. Não há Deus como tu, um Deus vivo, que se apresenta sempre santo diante de nós, mas ao mesmo tempo tem desejo de ter contacto e comunhão com pecadores como nós, Senhor. Obrigado por a obra feita pelo teu Filho, que nos dá o acesso a ti, Senhor, quando os nossos corações vão à tua presença, reconhecendo que somos miseráveis pecadores e que sem a graça do Senhor nós não conseguiríamos sequer colocar o nosso rosto e olhar para o céu. Ó Senhor, que tu possas abrir o coração do teu povo para entender mais sobre aquilo que é esta verdade tão bonita, de termos um Pai Celestial que nos enche de amor e que sabe quem nós somos, sabe que somos pessoas que necessitamos da tua ajuda, mas, ó Senhor, tu ainda assim, tu que nos criaste de uma forma perfeita, não desististe da criação, mesmo depois nós termos estragado tudo, Senhor. Pai nosso, dá-nos realmente um coração aberto para ti, Senhor, um coração aberto para levar a tua mensagem a outros, para anunciar a este mundo perdido a boa nova acerca da obra de Cristo. Ó Senhor Deus, abençoa a tua igreja, estando nas condições em que está, que nós possamos, cada um de nós, sentir a presença do teu Espírito e quando nos voltarmos a encontrar, Senhor, que não seja para gastarmos tempo connosco, deleites em nós mesmos, gastarmos tempo com coisas supérfluas, Senhor, gastarmos tempo em detalhes que não interessam, mas que nos possamos unir, Senhor, para levar esta boa nova do amor do Senhor a tantas outras pessoas que precisam. Obrigado, Senhor, porque estás entre nós e obrigado pela tua palavra maravilhosa que vai falando aos nossos corações. Senhor, se alguém se encontra, ainda que ligado às coisas do reino, mas que não tem a intimidade necessária contigo, ó Pai, que todos nós nos cheguemos a ti, Senhor, e saibamos extrair da tua presença aquilo que na verdade é bom ter. Que nós, Senhor, possamos ir a ti diretamente e que não vivamos através dos símbolos da fé que tantas vezes nos agarramos. Pai nosso, mexe connosco, atua dentro de nós e que o teu Espírito faça a tua obra nos nossos corações para nos tornar semelhantes a Jesus. Estas coisas nós te pedimos e agradecemos em nome dele mesmo. Amém.